5 minutinhos, se quiser a gente faz um sinal para ti, eu gostaria. tentar manter o tempo aí. Gostaria. Então, primeiramente, bom dia. Meu nome é Augusto Salvador da Silveira e para mim é uma honra estar apresentando o meu trabalho como produtor para vocês. Fernando Costa Azevedo, Igor e Beth, que já foram meus professores, fizeram parte da minha formação acadêmica e contribuíram muito para ela. Eu vou falar sobre o marketing civil na internet, fiz uma pesquisa sobre o olhar jurídico e a visão dos usuários, tive a orientação do professor Hernando Schmidt, que não pôde nos acompanhar hoje. Então, começando a falar do marketing civil na internet, é interessante nós sabermos como é que a internet começou, de onde que surgiu. E tudo começou, na verdade, numa corrida espacial que aconteceu na década de 50 entre a Rússia e os Estados Unidos. Em 1957, a Rússia lançou com sucesso um satélite para fora da órbita da Terra, foi o primeiro, o Sputnik 1. Os Estados Unidos, vendo aquilo acontecer, não querendo ficar para trás, criou paralelo a ARPA, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada. Que mais tarde, em 1959, ela lançaria a ARPANET, que era uma rede interligada entre 4 computadores, e aí nós tivemos o primórdio da nossa internet. Após isso, após essa invenção da ARPANET, em 1969 foi criada a internet, que já serviu para os militares da Guerra do Vietnã. Em 71 foi criado o e-mail, que até hoje é muito usado. Em 73 a primeira conexão internacional aconteceu, era entre Londres e Noruega. Em 79 as primeiras universidades se conectaram. Em 81 surgiu a IBM, da Personal Computer, eram computadores pessoais, eles eram enormes, gigantes, mas dali que surgiu a possibilidade de cada um poder ter um computador dentro da sua casa. Em 84, 1.000 redes interligadas eram, e chegam a 100 mil em 89. Não está aqui na planilha, mas em 93 já eram mais de 1 milhão de computadores interligados entre si através do mundo. Em 94, o primeiro provedor de internet era comercializado no Brasil, e em 95 a IBM e a MCI começaram a comercializar a internet no Brasil, que era aquela nossa internet de escada que todo mundo já deve ter usado. No século XX foi gerado mais conhecimento científico do que em toda a história da humanidade. Por quê? Porque nasceu a internet. A internet nos possibilitou crescer de uma forma que nunca se imaginou, porque ela permitia a comunicação. Então a internet ela surgiu com esse intuito de fazer o ser humano evoluir. Então, através da internet, a gente está inserido num novo mundo. Agora existe um novo mundo, como se tivesse um novo território. E tínhamos redes sociais como Facebook, Flickr, Blogger, WordPress, YouTube. As pessoas começaram a cada vez mais se conectar, tanto que qualquer um hoje com um celular consegue estar na internet, na rede social, conversando, trocando informação. Só que esse novo mundo ele não tinha lei, né? Ele, como um mundo novo e autônomo, ele precisava de leis reguladas. Cada vez mais era carente de leis e tinha muitos problemas, muitos conflitos e nada conseguia resolver e amenizar isso. Então foram correntes estudadas acerca do direito virtual para estabelecer as leis, estabelecer o norte da normatização do direito virtual. Tínhamos a corrente libertária. A corrente libertária ela dizia que o sujeito ele tinha liberdade para fazer suas próprias escolhas. Na corrente libertária eles acreditavam ter uma autorregulação, que é muito tópico, porque eles queriam que as pessoas regulassem as suas escolhas. A corrente da escola de arquitetura da rede, essa corrente ela trouxe que a territorialidade a internet era uma só. A corrente do direito internacional, que a corrente do direito internacional ela serviria bastante, só que ela gostaria que o direito fosse, que o mundo virtual fosse internacional. Então não era de ninguém, era internacional. Só que ela só se valia quando se tratava de leis internacionais, mas cada estado tem sua peculiaridade. E no fim, a corrente tradicionalista, que foi a mais forte, ela trazia o tradicional para dentro do direito virtual, como nós temos que cada estado tem as suas leis, cada país tem as suas normas, e essa foi a que se manteve a corrente tradicionalista. E logo após isso, continuou nos termos dos conflitos que tem na internet, e em 2014 foi criado o Marco Civil na internet. A Fonseca, que foi uma pesquisadora que eu pesquisei bastante para fazer o meu trabalho, ela acredita que pela vasta bibliografia existente poderíamos considerar o direito virtual como um ramo autônomo do direito, e não como um ramo do direito civil ou penal, mas como um autônomo em si. Por exemplo, daqui a alguns anos é muito provável que esteja a matéria de direito virtual
nas universidades para que essa pesquisa continue sendo estudada. Então, em 2014, no Brasil, foi feito o Marco Civil da Internet, em todos os seus incisos, e ele em muito buscava amenizar um pouco os crimes. Não que uma lei amenizasse, mas se entendia que aconteciam muitos crimes virtuais porque não existia uma lei que regulamentasse. Em tese, a lei civil e a lei penal, ela também valeria online, só que online é muito difícil achar o culpado, de onde se originou. Então se criou o Marco Civil da Internet, que a partir daí muitas coisas começaram a mudar. O Marco Civil da Internet foi representado três temas centrais: os direitos e garantias. Agora os direitos tinham direitos dentro da internet, como ele contrata um provedor, o que ele recebe, ele tinha garantia que ele receberia o serviço contratado, ele tinha a proteção dos direitos dele. O Marco Civil da Internet trouxe que os provedores eles eram obrigados a guardar os dados, então, conexão de acesso, que horas que ele tem na internet, tudo isso fica guardado pelos provedores. Mas o Marco Civil também traz que eu tenho proteção desses meus direitos. Esses dados meus, eles são invioláveis até pelos provedores, a não ser por medida judicial, e responsabilidade dos infratores. O Marco Civil da Internet trouxe uma coisa muito polêmica, que era a responsabilidade subjetiva contra os provedores. Então eles agora eram responsáveis quando alguma coisa ocorria subjetivamente para evitar a homicidade. Então aconteceu alguma coisa entre mim e outra pessoa na internet e o provedor ele tem essa resposta. Então ele era responsável por judicialmente mostrar quem tinha feito isso. Foram apresentados alguns conceitos do Marco Civil da Internet: o conceito de internet, sistema constituído de conjuntos de protocolos lógicos, trocação de dados entre terminais. Terminal era qualquer dispositivo que tivesse habilitado para se conectar à internet, pode ser um laptop, pode ser um celular, pode ser um tablet. Endereço IP. Endereço IP é o nosso endereço não físico, é o nosso endereço virtual. Então nós temos hoje nosso CEP, nossa rua, nosso número, e na internet nós temos um endereço IP, onde qualquer um que tivesse o número vai me achar, vai saber de onde se originou a minha conexão. Conexão à internet é a habilitação de algum terminal, como celular ou computador, poder se conectar à internet, trocar essas informações, os protocolos. E registro de conexão e de acesso é o conjunto de informações onde fica gravado que horas que eu mexi na internet, o que eu fiz, em que sites eu entrei. Então, esses conceitos foram apresentados pelo Marco Civil da Internet para facilitar o entendimento quando se fosse estudar ou ler. O artigo 7º do Marco Civil da Internet nos traz os direitos assegurados pelo usuário. A inviolabilidade do sigilo das comunicações na internet. Então, como o Marco Civil da Internet trouxe que os provedores eles deveriam guardar os meus registros, surgiu essa questão: agora não tem mais privacidade. Mas o Marco Civil, no seu artigo 7, traz isso, que é inviolável o sigilo sobre isso, salvo quando eu estiver judicialmente em algum processo. Segundo, a não suspensão da conexão à internet. Então, a minha internet ela não pode suspender, só suspender, a não ser se tiver um débito na minha conta. A manutenção da qualidade contratada, segundo o artigo 9, eu só contratei uma internet de 30 MB, e no artigo 9 diz que eu vou receber 20% da minha velocidade, então eu tenho que receber isso, sendo assegurado por lei. As informações claras e completas constadas do contrato, como qualquer contrato de prestação de serviço, tem que ter as informações ali asseguradas. E o não fornecimento a terceiros de seus registros, porque a informação é muito importante. Então, o provedor de internet vai ter que eu entrei para ver vídeos sobre futebol, que eu procurei chuteira, então ele poderia vender para uma grande rede essa informação, porque ele tem essa informação muito valiosa sobre marketing. Daqui a pouco está chegando no correio lá de casa propaganda sobre futebol, propaganda sobre vídeo. Então, isso é um direito assegurado para mim também, que não vai ser fornecido meus dados a terceiros. Então, o Marco Civil da Internet trouxe a responsabilidade, como a gente falava, e essa responsabilidade é a mesma que veio do Código Civil de 2002. É a responsabilidade objetiva para quem cometeu o delito. Por exemplo, eu fiz uma ofensa a alguém na internet, eu sou responsável objetivamente, só que eu poderia estar com um perfil falso. Então, a responsabilidade subjetiva é do provedor da internet. É do provedor se eu entrei com um perfil falso e a pessoa entrou com uma ação contra o Facebook, para descobrir quem eu era, o Facebook, por estar operando no Brasil, ele tem que agir de acordo com as nossas normas, então ele teria que me identificar, o meu IP, de onde que foi que eu me conectei. Então, o Marco Civil trouxe essa responsabilidade subjetiva.
Só que o Marco Civil ele veio para ser uma lei, para normatizar, para mudar algumas coisas, e a gente foi percebido durante os estudos que não vinha acontecendo uma redução dos crimes. O que acontecia antes do Marco Civil da Internet, em 2013, era o mesmo que continua acontecendo hoje, as coisas não mudaram muito. Muito me lembro na época que surgiu, que o pessoal conversava, agora não vou mais poder, vou ter que apagar meu histórico, não vou mais poder conversar online, agora vai ficar tudo registrado. Mas foi aquela febre que passou e depois nunca mais se falou sobre isso. Então eu fiz uma pesquisa através da internet, uma enquete com 7 questões, onde eu perguntei para os usuários o que eles achavam acerca de conhecimento acerca do Marco Civil da internet. Em 48 anos a gente teve mais de 300 respostas, tanto no Brasil quanto fora dele, que uns amigos meus estavam viajando. Então mostra como a internet ela é interessante. Em pouco tempo a gente conseguiu um resultado bem grande. A primeira pergunta era sobre o Marco Civil da internet, se a pessoa, se o usuário considerava saber quanto. De 5 era que sabia muito e 1 era bem pouco. 40% dos pesquisados responderam que não sabiam nem um pouco sobre o Marco Civil da internet. Então a gente entra numa bola de neve. Se antes aconteciam os crimes porque não existia uma lei, agora pode continuar ocorrendo, porque por mais que a lei exista, as pessoas desconhecem. Então, para o criminoso desconhecer a lei e ela não existir, é quase a mesma coisa. E apenas 2% considera que sabe bastante acerca do Marco Civil da internet. A segunda pergunta é se você acha que os provedores de internet têm alguma responsabilidade sobre algo que seus usuários publicam com o uso do seu serviço. 76% das pessoas acham que não. Ou seja, o intermediador entre eu e a pessoa que eu difamei, que eu cometi um delito contra, as pessoas acham que esse intermediador que está entre nós não tem responsabilidade nenhuma. Então fica muito fácil de eu querer cometer um crime, ou de eu me sentir lesado e não querer ir atrás, porque entra nessa mesma questão de impunibilidade que aparenta ter na rede. A terceira questão é: você acha que existe eficácia na punição de quem comete crimes digitais? 91% dos entrevistados acham que não existe eficácia. Então, continua batendo na mesma tecla. Se não existe eficácia, eu que me senti lesado na internet, por que eu vou atrás do meio judicial para tentar resolver o meu caso? Se não existe uma eficácia, se eu acho que não existe uma eficácia, não é que não existe. E na verdade existe. A gente tem um Marco Civil da internet que é uma lei bem completa e que ela sana todas essas nossas questões. A quarta pergunta é se você já se sentiu lesado ao usar a internet. 69% dos entrevistados já se sentiram lesados. Eu deveria ter feito uma outra questão, que era se já se sentiu lesado, se procurou meio jurídico para tentar resolver a sua questão. Mas isso aqui também nos mostra que provavelmente, devido às respostas anteriores, não procurou o meio jurídico. Porque tem essa sensação de que nada acontece por desconhecimento. Por não ter o conhecimento. Então, a gente consegue perceber a falta o prejuízo que causa a falta de conhecimento nesse caso. A quinta pergunta é se você já usou o programa para mascarar a sua conexão. 11% apenas já usaram. Normalmente, quando se usa um programa com a intenção de mascarar a conexão, é porque não está fazendo uma coisa que não quer que outros descubram. Então, mostra que o perfil dos usuários aí entrevistados era o perfil mais comum, que só usa a internet mais por esporte, para fazer trabalho, que não busca algum ilícito útil. E a sexta pergunta era se o usuário já teve algum perfil fake, algum perfil falso. 79% já tiveram algum perfil falso. E isso é bastante preocupante, essa possibilidade. É muito fácil, eu posso pegar no Google uma foto de uma criança, uma mulherzinha de 14 anos, inventar um nome falso, um endereço falso, e começar a conversar. Eu posso conversar com uma criança, um gurizinho, daqui a pouco eu chamo ele para perto de mim, aí eu assalto. Você sabe tudo que pode acontecer aí na internet, porque existe essa facilidade de mentir na internet. Na internet pode ser quem tu é. A internet ela é muito boa, só que ela vai maximizar o que tem dentro de ti. Se tu for uma pessoa ruim, ela vai maximizar as qualidades ruins que tem dentro de ti. E a última pergunta era: qual você acha que seria um meio para punir alguém que ofende um terceiro através da internet? 64% acha que deveria ser a prisão. E aqui a gente entra num contraponto com a segunda pergunta, onde as pessoas entendem que não há eficácia. Mesmo que não há eficácia, elas gostariam que existisse. Então, é muito frustrante, porque tu vive num mundo,
percebe que está sendo lesado, não há eficácia, mas tu gostaria que acontecesse alguma coisa. Só que as pessoas sempre alegam o desconhecimento na lei e acaba batendo nessa tecla. O Decreto-Lei número 4.657, 4 de setembro de 1942, traz o seu artigo 3º que ninguém se excusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Então, não precisa se conhecer a lei para ter que cumpri-la. O Marcos Civil na internet está aí, ele trouxe algumas coisas que deverão ser feitas e que não deverão. E a pessoa não pode simplesmente dizer que não a conhece. Então, eu concluo com esse trabalho que o Marcos Civil na internet, ele veio, ele trouxe mudanças, ele ajudou bastante nessa relação. E o que acontece para não melhorar as coisas é a falta de informação. Eu acho que deveriam ter mais programas governamentais, em algumas possíveis soluções, mais programas governamentais, como temos na carteira de cigarro, os riscos do câncer, também analisando o uso da internet. O que você pode fazer, o que você não pode. Você sabia que se você fizer isso, pode acontecer isso? Porque muita gente não sabe, muita gente apenas pegou um computador hoje e começou a usar. E uma das soluções para esse problema do desconhecimento e dos riscos que ocorrem na internet está justamente aqui. Vocês 4 são pais, né, têm filhos. Imagina que o filho de vocês já está na idade de ler, está lá no tablet vendo um desenho e alguém hackeia o tablet e começa a conversar, já está na idade de escrever, o papai não está em casa, e aí sabem tudo que pode acontecer. Então uma boa educação, uma boa base familiar é fundamental para que a gente cada vez mais saiba se defender disso que acaba acontecendo na internet. A gente sabe que são coisas bastante ruins. Gostaria de agradecer a vocês da banca, a minha família que veio aqui assistir o meu trabalho. Muito obrigado por essa oportunidade de estar apresentando esse trabalho de conclusão de curso para vocês. Eu gostei muito que já foram professores que já tive contato com vocês. Agradecer a Deus também por essa oportunidade, que Ele sempre tem me ajudado, que tem andado comigo. E eu me coloco à disposição de vocês para questionamentos. Yes.